Esporte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto. Peças e acessórios automotivos. A você um forte abraço, estamos começando o nosso Esporte Alternativa desta terça-feira, hoje dia 16 de abril de 2024. A você que já se prepara para a partida inicial do Campeonato Maranhense na sua decisão, né? As duas partidas dessa série de 2 jogos. Um forte abraço, lembrando que a gente vai ter detalhes deste jogo e também vamos falar do Campeonato Brasileiro, falando especialmente hoje dos clubes cariocas, da situação do Motoclube também que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D de Dado, também conhecida como 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e ainda a segunda parte da entrevista com o ex-atleta e hoje empresário do futebol, nosso querido Léo Silva. Está chegando agora aqui na sua TV Alternativa, canal 19.1. Um forte abraço. E olha, vamos começando o programa de hoje, a edição desta terça-feira, falando já da questão da partida inicial da série de 2 na decisão do Campeonato Maranhense 2024. Logo mais às 7h30 da noite, você vai ter então essa primeira partida que acontece lá no Inhozinho Santos. E na preparação, o Sampaio Corrêa, para o clássico decisivo na série de 2 partidas contra o Maranhão, fez um treinamento ontem, um treinamento leve, segunda-feira. A equipe já tem uma possível escalação definida pelo técnico Thiago Gomes e o repórter Marcelo Souza nos fala de como está o tricolor para o Samará de hoje à noite no Castelão. Bom dia, Marcelo! Solon Vieira, bom dia. Olha, meu queridos jogadores do Sampaio Corrêa, se dedicaram na tarde de ontem, segunda-feira, dia 15, no CT José Carlos Macieira, a uma sessão de treino leve, em preparação para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Maranhense de Futebol agendado para esta noite no Estádio Castelão. Lembrando que o jogo foi adiado devido às fortes chuvas na capital maranhense no último domingo, dia 14. Após retornarem às suas residências, o grupo se reapresentou ontem à tarde e participou de uma atividade comandada pelo técnico Thiago Gomes. A escalação provável para a partida permanece a mesma do jogo que não aconteceu contra o Maranhão, com Felipe no gol, Lucas Lopes na lateral direita, Franklin e Cortez como dupla de zaga, e Thalisson na lateral esquerda. No meio de campo, estão previstos Pablo Oliveira, Ferreira e Rafael Luiz, enquanto no ataque figuram Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe. O técnico deverá confirmar essa formação anunciada no domingo. As ausências são Cebolinha, suspenso, e Adalto, lesionado. Em relação aos jogadores para reforçar a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro, o presidente Sérgio Frota anunciou 3 contratações. São elas: Breno Almeida, vindo do 15 de Piracicaba, Guilherme Escuro, do River do Piauí, e Marcelinho, do Altos, time também do Piauí, que ainda não chegou a São Luís. A Bolívia querida também aguarda o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol. Era isso, Solon Vieira, o que tínhamos para o Esporte Alternativa desta terça-feira. Forte abraço. Telo, obrigado. Olha, a parada do Sampaio Corrêa para tentar arrumar o time para a Série C 2024 requer um pouquinho também de esforço, né? E claro que está tendo aí por parte do presidente Sérgio Frota, correndo atrás para que possa acertar o time, botar um time competitivo na competição, porque não vai ser fácil, né? Mas também tem que ficar de olho já nessa partida de hoje, né? Eu não sei nesse caso quem é que ganhou, quem é que perdeu em relação à questão da não realização do jogo no domingo passado, por causa das chuvas, como eu disse, e você bem sabe, foi adiada essa partida. O técnico
do Maranhão, no caso, o Zé Augusto, acha que foi uma boa parada, né? Uma situação que lhe favorece. Por sua vez, o Maranhão Atlético gostou desse adiamento da partida, conforme palavras do técnico Zé Augusto. Para o encontro com o Sampaio, pelo menos 2 mudanças são anunciadas. O time do Parque Valério Monteiro também já tem um esboço para a formação do time principal logo mais à noite, às 7h30, no Gigante do Outeiro da Cruz. Detalhes com a repórter Sara Lima. Bom dia, Sara. Solon Vieira, bom dia a você e ao torcedor. Solon, time do Maranhão após o cancelamento da partida, que ia acontecer no último domingo à tarde no estádio Iozinho Santos, contra o Sampaio Corrêa, retornou para sua concentração. E de acordo com o técnico Zé Augusto, esse adiamento foi bom, porque o time teve mais descanso. O Maranhão deve ir a campo com 2 mudanças, em relação à formação que jogou, com Maicon retornando ao sistema de defesa em lugar do Denilson. O Maicon não jogou na última partida, porque cumpriu a suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. A outra mudança será na parte ofensiva. Vinícius Barata não vai poder atuar, porque recebeu o 3º cartão amarelo no jogo passado. Com isso, o time terá a entrada do Alisson, no lugar do Moisés no gol. Na lateral à direita, o Franklin. A zaga com Pedro Gustavo, Maicon e o André Radija na esquerda, no meio de campo com Cavi, Vander e Adeilson. No ataque, o Alisson jogando pela direita, o Felipe Cruz centralizado e fechando o sistema ofensivo Ronald Camarão. O Maranhão vai em busca desse resultado positivo, logo nessa primeira partida, para ter vantagem no jogo de volta, que acontecerá no próximo domingo, no horário das 10 horas da manhã. Também no Estádio Castelão, pela grande final do Campeonato Estadual 2024. Era isso, Solon Vieira, o que tínhamos da equipe do MAC para o Esporte Alternativa de hoje. Forte abraço. Obrigado, Sara. Bom, e como a gente pôde ouvir aí nas palavras dela, né? Nós temos aí a ideia do Zé Augusto como benéfica essa paralisação. Mas, e na visão do nosso comentarista, o Rodrigo Barbosa, o que ele tem a dizer em relação a isso, numa análise que ele vai fazer também desta primeira partida, envolvendo as 2 melhores equipes do Campeonato Maranhense até o presente momento, né? E aí a gente está falando de um trabalho de um possível bicampeão e a outra equipe que quer voltar a ser vencedora no estadual. Rodrigo Barbosa, seja bem-vindo, bom dia! Fala, Solon, bom dia a você, bom dia ao torcedor maranhense nos acompanhando mais uma vez aqui no Esporte Alternativa. Hoje, né, para termos, né, a decisão do Campeonato Maranhense, caso não um show, né, então hoje Sampaio Corrêa vai enfrentar o Maranhão Atlético, o Sampaio que é mandante hoje do primeiro jogo da decisão. O Sampaio que chega, né, bem diferente do Sampaio que foi no time durante a fase de classificação, né, o Sampaio foi um time na fase de classificação um time um pouco mais oscilante, né, de altos e baixos, não apresentou um grande futebol, mas durante a fase final apresentou um grande futebol, realmente 2 grandes jogos diante do time do Imperatriz, né, fez 2 grandes jogos o time do Sampaio Corrêa, então chega para essa decisão muito mais forte do que se fosse aquele Sampaio da fase de classificação. Já o Maranhão Atlético não, o Maranhão Atlético chega realmente sendo o favorito dessa disputa, né? Chega com o melhor futebol, apesar de algumas derrotas durante a competição, mas derrotas essas com muito mais com time alternativo, estava ali em 2 frentes, né? Às vezes até 3 frentes com a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Campeonato Maranhense, né? Então isso interferiu um pouco também nessa campanha do Maranhão até aqui, mas hoje segue ainda sendo o grande favorito para a disputa do campeonato, para o título do Campeonato Maranhense, né? Vai ser o grande favorito. Eu espero 2 grandes jogos, né? Acho que pelas que as 2 equipes vêm apresentando, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem disputado, começando hoje no estádio Castelão. Eu já falei que essa expectativa que vem sendo criada em cima desses 2 jogos, por esses últimos jogos que tanto do Sampaio quanto do Maranhão, eu acredito que seja em nível técnico, e se tratando de nível técnico, seja uma das finais do Campeonato Maranhense mais disputadas dos últimos anos, né? Se caso essas 2 equipes entrem e mostrem que já nos deram amostras do que podem fazer, né? No último Samará, que acabou 2-2, foi um jogo, principalmente na segunda etapa, bem disputado, com 4 gols somente na segunda etapa, então
Se as duas equipes entregarem a mesma coisa que entregaram no último jogo, no último Clássico Samaná, acredito que tem tudo para ser uma grande final, e quem ganha sempre é o torcedor maranhense. Quem espera que se faça presente, né? Teríamos um público interessante no estádio Nilson Santos, minimamente 2.000 torcedores, e a gente espera que hoje possa se fazer presente um público interessante para essa disputa do Campeonato Maranhense, certo? Um forte abraço e até a próxima. Tá bom, Rodrigo. Eu concordo com o Rodrigo, porque afinal de contas são as duas melhores equipes do campeonato e com uma situação particular, né? De igual para igual. Não existe aí aquele desnível de forma assim que a gente possa colocar como contundente, e a certeza é de que realmente vamos ter um bom jogo hoje à noite no Castelão. E amanhã a gente conta essa história. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, depois a gente volta falando da equipe do Motoclube de São Luís, que está se preparando para a Série D de dado, ou seja, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2024. Até daqui a pouquinho. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron. Energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucauto. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucauto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucauto. A Sucauto tem peças novas, seminovas e serviços automotivos. Na hora de fazer a reposição de peças em seu carro, procure quem tem garantia de procedência e a seriedade que o segmento exige. Sucauto, Avenida Sema 36, Vila Palmeira, São Luís. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E se prepare. Nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas. 98 9 84 41 47 72. Ei, você está pensando em construir ou reformar? A JR Material de Construção é o lugar certo. Aqui você encontra mais de 11 mil produtos no nosso mix para melhor atender. Do material bruto ao mais fino acabamento. Aqui você encontra portas, janelas, vasos, pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Vem para cá! Muito bem, voltamos com o nosso Esporte Alternativa desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Olha, estamos aí há poucos dias do início do Campeonato Brasileiro da Série D de dado, também muito conhecido como a 4ª divisão, a 4ª do Campeonato Brasileiro de 2024, onde nós temos não somente a equipe do Maranhão, mas também a equipe do Motoclube. E assistindo a tudo no que diz respeito à decisão do Campeonato Maranhense, ou pelo menos naquilo que pode ser a decisão do jogo iniciando, aliás, da série de 2 partidas iniciando hoje, no Castelão entre Maranhão e Sampaio, Sampaio-Maranhão, e sem se descuidar dos preparativos para a Série D, o Motoclube se movimenta trabalhando ontem pela manhã e à tarde, ou seja, em 2 períodos. Nessa segunda-feira, dia 15, o Papão recebeu mais um reforço para o brasileiro que inicia no final deste mês. De volta, o repórter Marcelo Souza tem os detalhes. Voltamos, Solon, para falar do Papão do Norte. Solon, o Motoclube continua a sua preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D de dado 2024. Ontem, segunda-feira, o elenco trabalhou em 2 períodos, pela manhã e à tarde. A novidade do dia foi o lateral esquerdo Rômulo Carioca, jogador que está de volta ao time rubro-negro após passagens em 2018 e 2022.
Ele é o terceiro reforço, que foi recebido pelo Moto Clube de São Luís, visando a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Já estão treinando junto ao restante do elenco o meia Jorge e o atacante João Alagoano. O jogador então se apresentou ontem para realizar exames médicos e iniciar os treinamentos com o restante do elenco. Enquanto isso, o lateral esquerdo Pablo não deve continuar para o Campeonato Brasileiro. O Moto, então, deve ir para a competição com o Rômulo Carioca e o Gustavo Rodrigo, que foram regularizados ao longo do Campeonato Maranhense. A equipe rubro-negra voltou a treinar agora pela manhã e deve fazer uma movimentação com portões abertos, movimentação liberada para a imprensa. O técnico Pedro Arle deve conceder entrevista coletiva ao lado de outro jogador que será definido pela assessoria de comunicação da equipe rubro-negra. O Moto tem treinos previstos nesta semana até o sábado. No domingo, os jogadores ganharão folga e voltarão aos treinos na segunda-feira da próxima semana, que já vai ser a semana final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no final deste mês, diante do Tocantinópolis, aqui em São Luís. Uma outra informação é que o recurso do Moto Clube, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi pautado para a sessão de julgamento, que vai ser realizada pelo órgão maior do futebol brasileiro, nesta quinta-feira. O Moto contesta as decisões da Comissão Disciplinar e do Pleno, aqui do Tribunal de Justiça Desportiva, que absolveram o time do Tuntum de uma possível irregularidade com a escalação de jogador no campeonato estadual. Forte abraço, Solon. Obrigado, Marcelo. Quanto a essa questão aí dessa briga do Motoclube na Justiça para ganhar o lugar do Tuntum, a vaga do Tuntum, nas competições que vêm por aí, na realidade seria o seguinte, né? A intenção era entrar pelo menos aí entre os 3 classificados para a Série D do ano que vem, Campeonato Brasileiro e aliás, no Campeonato Brasileiro da Série D também, a pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Se não me engano, seria isso, né? Agora, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Grande parte da torcida não concorda com essa situação do Motoclube. Poderia ter se preparado melhor, poderia ter se organizado melhor, mas agora tenta no tapetão essa vaga. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Temos início hoje com a segunda rodada acontecendo e o processo do Gabigol, vamos falar inicialmente do Flamengo, o processo do Gabigol para ter um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte avança com a documentação enviada pela acusação. Agora, o atacante do Flamengo aguarda a movimentação do Tribunal da Suíça para determinar se poderá jogar e ambas as partes indicaram seus árbitros representantes, um inglês pela defesa e um alemão pela acusação. A expectativa é que a corte nomeie seu representante para breve, para o julgamento, cuja data não está definida. As partes vão ser informadas do resultado por comunicado oficial. Vamos falar agora do reforço, né, do Flamengo, Carlinhos. Fora das questões legais, o jovem Carlinhos fez sua estreia pelo Flamengo contra o Atlético Goianiense, entrando aos 31 minutos do segundo tempo. Sua missão agora é desafiar a tendência dos atacantes que se destacaram em outros clubes, como Lelê, Aleph Manga, Chay, Matheus Babi, entre outros, né? Lutaram para se manter o mesmo desempenho, manter o mesmo desempenho nas equipes grandes no que fizeram nas equipes inferiores, né? As equipes menores, melhor dizendo. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo enfrenta sérios problemas defensivos, com 23 gols sofridos em 22 partidas em 2024. Destacando as atuações ruins de Lucas Walter e Alexander Barbosa, criticados pela torcida e até pelo chefão John Textor. A diretoria, junto ao técnico Arthur Jorge, busca soluções no mercado para reforçar o setor na próxima janela de transferências. Um dos alvos é o zagueiro Mina, de 29 anos, atualmente no Cagliari da Itália, onde tem se destacado. O Botafogo já demonstrou interesse por Mina em 2023, porém, ele optou por uma oferta da Arábia Saudita. Com o contrato não avançando, ele se transferiu para a Fiorentina.
o Botafogo vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira, buscando se recuperar de 3 derrotas seguidas, 2 sob o comando de Arthur Jorge. E agora a equipe das Laranjeiras, o Fluminense. O Flu enfrenta o Bahia com urgência em corrigir sua fragilidade defensiva nas jogadas aéreas, tendo sofrido 6 gols nos últimos 5 jogos, 5 deles de cabeça. Na estreia do Brasileiro, o time deixou escapar a vitória por conta de 2 lances aéreos. Enfrentando o Bahia, o Flu busca a recuperação após tropeço. Essa vulnerabilidade já resultou em gols contra o Colo-Colo e Flamengo, mostrando uma tendência preocupante. No último encontro com o Bahia, o time das Laranjeiras foi derrotado por 1-0 com gol de cabeça. A ausência de zagueiros de origem tem sido uma causa constante, né? E a preocupação com o Martinello sendo improvisado. Contra o Flamengo, sem zagueiros, sofreu gol novamente. Possivelmente, Martinelli vai ser improvisado novamente, com Felipe Melo sendo poupado. Fernando Diniz precisa resolver esse problema com uma equipe com média de altura de 1,76 m. O jogo contra o Bahia vai ser hoje à noite, em Salvador, às 9h30 da noite. Para completar, vamos falar agora da equipe do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama se prepara para a partida com a intenção também de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Existem preocupações, inclusive, com a chegada de um atacante e que agora deve ser oficialmente lembrado, ou seja, oficializado, e nas próximas horas a gente vai ter essa oficialização por parte do time da Cruz de Malta. Muito bem, vamos agora para um último intervalo e a gente volta em seguida com o nosso Esporte Alternativa. Até lá. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. A Sucalto tem peças novas, seminovas e serviços automotivos. Na hora de fazer a reposição de peças em seu carro, procure quem tem garantia de procedência e a seriedade que o segmento exige. Sucalto, Avenida Sema 36, Vila Palmeira, São Luís. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E se prepare. Nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas. 98 9 84 41 47 72. Ei, você está pensando em construir ou reformar? A JR Material de Construção é o lugar certo. Aqui você encontra mais de 11 mil produtos no nosso mix para melhor atender. Do material bruto ao mais fino acabamento. Aqui você encontra portas, janelas, vasos, pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Vem para cá! Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Voltamos com a última parte do nosso Esporte Alternativa desta terça-feira. Bom, ontem nós tivemos a primeira parte de uma entrevista com o jogador, aliás, o ex-atleta e jogador Léo Silva, que hoje é empresário. A gente conversou um pouco sobre a carreira dele ontem, né, no programa de estreia do nosso Esporte Alternativa. E desta feita, a gente vai falar dele como empresário. E como empresário, olha, já começou com muito sucesso. E não foi de agora não, já há 10 anos, né? Ele já vem trabalhando nessa situação e garimpou um tesouro.
não foi uma pedra preciosa não, foi um tesouro chamado Vitor Roque. Desde os 11 anos o Vitor Roque está no grupo, né? Comandado aí pelo Léo Silva e também os seus sócios. Vamos a essa segunda parte da entrevista desta feita falando da escolinha, né? E aquilo que é o trabalho dele para poder garimpar. E quem sabe, né? Eu pergunto até nessa entrevista se a gente tem condições de encontrar outro Vitor Roque e quem sabe aqui no Maranhão. Léo Silva. Projeto agora e nos fala um pouco, Léo, desse projeto hoje de descobrir talentos. Você já tem um também que já está hoje no Barcelona, né? Começou algum trabalho também com a empresa que você tem e representa também com ela, que é, no caso, o Vitor Roque. Será que a gente tem possibilidade de aqui no Maranhão termos um outro Vitor Roque? A gente espera que sim, né? O nosso trabalho, a gente tem essa empresa há 10 anos, foi o ano que eu saí para o Japão, tanto eu, o Sandro, que é um ex-jogador também, que foi campeão da Tríplice Coroa pelo Cruzeiro, e o nosso amigo chamado Ele. A gente teve essa ideia e realmente hoje completam mais ou menos 10 anos que a gente tem a empresa e a gente conseguiu dar uns passos importantes. Hoje a gente tem um jogador assim bem conhecido e referência assim pela idade e pelo talento, que é o Vitor Roque, né? Que entrou na nossa empresa com 11 anos e a gente trabalha junto até hoje com ele. Então o intuito da escolinha é que a gente possa achar meninos realmente nesse nível e também que a gente possa, né, prepará-los para que eles possam, quando tiver uma oportunidade, chegarem bem treinados, bem preparados, até porque eu vivi isso a minha vida toda como jogador e uma coisa, a gente tá próximo, tá perto, para que a gente possa incentivar os meninos, até porque no Maranhão tem muito menino talentoso. Eu acho que a gente precisa ter... Falta é base, né? Mais esse auxílio, a gente precisa, aqui na escolinha, a gente tem esse fundamento que é o principal, é o carro-chefe da nossa escolinha, realmente é a questão do fundamento, porque eu acho importantíssimo o domínio, o controle de bola, isso pro jogador faz uma diferença enorme. E a gente trabalha bastante, tenho trabalhado muito aqui dentro de São Luís para que eu possa estar ajudando de certa forma e quem sabe encontrar talvez alguém do nível do Vitor ou até melhor, mas o mais importante é que eles possam entender que eles com certeza vão ter a oportunidade de escrever a história deles, que é o mais bonito dentro do futebol. Léo, nos fala um pouco, a escolinha hoje, a LS Academy, como é que ela busca o atleta? Existe uma captação, existe um trabalho lá fora para você buscar esse garoto para cá? Ah, mas o Léo nunca veio aqui me ver, mas eu quero botar o Léo lá na escolinha. Como é que a gente pode trabalhar essa situação junto aos pais que querem trazer o filho para a escola? Os pais que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né, nos assistindo, o que a gente tem a falar em relação à minha escolinha, a LS Academy, é que a gente está aberto, né? Alguns meninos aqui foram escolhidos, porque eu tenho muitas pessoas que me dão esse auxílio, que acabam acompanhando, e outros também chegaram através do bom desempenho que está sendo feito aqui. Então a gente tem as portas abertas para que a gente possa, aquilo que eu falei, colocar em prática e dar oportunidade para vários desses meninos futuramente. A gente está começando um trabalho com os meninos a partir dos 6 anos até os 12, que eu acho que é o principal que hoje o futebol pede, são os meninos novos. Ah, Léo, mas eu tenho 14 anos, eu não posso. Tem total condição. O que eu estou querendo dizer é que eu quero fazer um trabalho na escolinha a longo prazo e um trabalho bem forte de fundamento para que esses meninos possam chegar dentro de campo e só colocar aquilo que eles sabem, que é jogar futebol. Projeto agora e Ponho de perto esse trabalho do Léo Silva, é muito importante, com toda certeza, que o pai, o responsável, trate a criança de fato, se for criança, como criança, né? Não vai querer exigir do moleque que ele já seja um craque e que já chegue arrebentando. E esse trabalho que é feito pelo Léo é justamente na preparação também psicológica desses futuros craques. E claro, quem sabe você em casa não tenha um craque e não está sabendo, né? Fale com o Léo, procure falar com ele, mostrar o trabalho do seu menino aí, da sua criança, para que a gente possa, quem sabe futuramente, estamos falando dele aí, como estamos falando do Vitor Roque. E olha, o Léo me disse uma vez que como promessa, né, até agora, em relação àquilo que pode ser
o novo Vitor Roque, temos mais ou menos duas ou três promessas, né? Vamos esperar. Muito bem, minha gente. Amanhã a gente volta a partir das 11h30 da manhã com mais uma edição do nosso Esporte Alternativo. A todos, uma grande tarde e um forte abraço. Esporte Alternativa. Oferecimento. LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron Energia Solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento. Em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucauto. Bateu. E agora? Sucauto. Peças e acessórios automotivos.